Tele Brasil Notícias. Olá, está começando a edição semanal do seu jornal Tele Brasil Notícias, que esta semana tem os seguintes destaques. Vai falar do governo federal que anunciou a suspensão do pagamento da dívida do estado do Rio Grande do Sul. Vamos também falar do Enem, porque as inscrições do Enem vai até o dia 27 de maio. E tem mais ainda para você, a poluição, uma coisa que preocupa não só o Brasil, mas o mundo todo. Mas vamos abordar a questão de 7 milhões de pessoas que morrem por causa da poluição. E não esqueça, depois do Tele Brasil Notícias, você tem o Tele Brasil Esporte no ar e também o Polícia em Ação. Vamos à edição desta semana. No ar. Tele Brasil Notícias. E começamos a edição desta semana falando do governo federal, que diante das tragédias acontecidas lá no Rio Grande do Sul, suspendeu o pagamento da dívida do estado do Rio Grande do Sul com a União pelos próximos aproximados 3 anos. Inclusive o projeto também prevê que os juros, inclusive da dívida do estado, sejam zerados, uma coisa muito importante. E durante então esse período, que significa então que a dívida do estado com a União não vai aumentar pelo menos pelos próximos 36 meses. Afetado pelas fortes chuvas e inundações, o Rio Grande do Sul deve ter um alívio nas contas públicas nos próximos 3 anos. O governo federal enviou ao Congresso projeto de lei que suspende o pagamento da dívida do Estado por 36 meses e a renúncia fiscal dos juros dessa dívida. Com a aprovação desta lei de hoje, esse projeto de lei complementar, o governo do estado do Rio Grande do Sul deixa de pagar 100% dos seus compromissos com a União por 36 meses. Isso deve representar um fluxo de recursos nesse período da ordem de 11 bilhões de reais. E para que esses 11 bilhões não se somem ao estoque ao final dos 36 meses, nós estamos zerando o juro de 4% sobre o estoque, o que dá mais do que 11 bilhões de reais, dá cerca de 12 bilhões de reais de renúncia de juros nesse momento. O anúncio se soma à medida provisória aprovada no Congresso que disponibiliza 7 bilhões e 7 milhões de reais em subsídios e outros 5 bilhões de reais de recursos dos ministérios envolvidos na reconstrução, como Defesa, Transporte, Saúde e Trabalho. A cada dia que passa, vão se observando novas dimensões de atingimento dessa crise aqui, dos trabalhadores que tiveram as suas casas atingidas e que, portanto, têm uma enorme preocupação em relação ao seu futuro imediato, e as empresas onde trabalham também atingidas. Então, além de oferecermos o crédito subsidiado, vamos ter que ajudar aí com ferramentas que serão necessárias a constituirmos juntos, mecanismos de proteção ao emprego e à renda desses trabalhadores. A proposta ainda prevê que o valor economizado deve ser integralmente destinado a um fundo público específico a ser criado pelo ente para financiar ações de enfrentamento e mitigação dos danos, além das consequências sociais e econômicas da população atingida. O governo federal garantiu que outras medidas serão anunciadas até a reconstrução total do estado. Vamos agora dos pequenos empresários, porque o Desenrola Pequenos Negócios está sendo a oportunidade para se quitar as dívidas. Inclusive, os bancos começam a oferecer uma oportunidade para microempreendedores individuais renegociarem suas dívidas. E o Desenrola Pequenos Negócios está aí para essa oportunidade. Vamos conhecer. Hamilton trabalhava com transporte escolar, mas na pandemia teve que se desfazer da frota e foi para a construção civil. O fim do negócio veio com muitas dívidas. Eu tinha cartão para pagar, manutenção dos carros, inclusive até um deles tinha parcelas para pagar, né? Quem é microempreendedor individual como Hamilton pode, a partir de agora, renegociar as dívidas por meio do Desenrola Pequenos Negócios e obter descontos que vão de 40% a 90%. Após a renegociação, a liberação do crédito é imediata.
Além dos MEIs, microempresas e empresas de pequeno porte com faturamento de até R$ 4.800.000 vão poder obter melhores prazos para o pagamento dos débitos. A adesão ao programa vai até 31 de dezembro deste ano. Cada instituição financeira tem autonomia para sentar na mesa com as MEIs, as microempresas e as empresas de pequeno porte e definir ali um modelo de renegociação. Portanto, não há nem limite de valor, nem limite de prazo, há um limite mínimo, tem que ser dívidas bancárias para além de 90 dias e, por isso, é possível se imaginar um desconto médio de 40%, podendo chegar a descontos muito mais expressivos de até 90%. Para Milton, a renegociação vai permitir o retorno ao mercado de transporte escolar e garantir mais prosperidade. É interessante, é uma ajuda, né? O objetivo é retornar, logo, logo. Vamos falar agora de saúde, porque a saúde em São Paulo atingiu a marca de 1 milhão de casos confirmados de dengue este ano, 2024. Já o número de novos casos tem uma queda em todo o país, segundo o Ministério da Saúde. Vamos observar esses dados, essa informação que é muito importante, mas a prevenção continua valendo. Em São Paulo, todo o estado já tem mais de 680 mortes causadas pela doença e mais de 1.200 casos considerados graves até agora. Mas apesar desses números, segundo o Ministério da Saúde, o estado de São Paulo está em tendência de estabilidade para a incidência da doença. E a situação é semelhante em todo o país. Todos os estados do país têm neste momento situação de estabilidade ou de queda para a transmissão da dengue. A única exceção é o estado do Mato Grosso. Todo o país tem até agora mais de 4.500.000 casos prováveis de dengue, com mais de 2.300 mortes. E segundo o Ministério da Saúde, apenas 3 estados ainda não passaram por aquela fase de pico na transmissão da doença. Todos os demais já superaram este momento. O Ministério da Saúde continua intensificando esforços para combater a dengue, incluindo um plano para redução de mortes, já liberou mais de 140 milhões de reais em ações de combate e também ampliou a vacinação para mais de 620 municípios em todo o país. Aqui no estado de São Paulo, as ações de combate à doença também seguem. Veja. São diversas ações preconizadas pelo Programa Nacional de Combate às Arboviroses, desde ações educativas, que são intensificadas no período intersazonal, né? São aqueles períodos em que eu tenho o menor número de casos, e todas as medidas de controle de criadouros que são realizadas, né, e têm que ser realizadas no período de transmissão dos casos. E também o Estado ele auxilia os municípios em relação à atividade de bloqueio de nebulização, que o agente de controle de endemias vai na residência aplicando o inseticida com maquinário, né, costal, ou o pesado que a gente fala, que são os veículos, né, que são aqueles veículos que passam jogando inseticida. Vamos falar agora do Enem, porque as inscrições para o Enem começam no dia 27 de maio de 2024. Exatamente. É uma oportunidade e que vai até o dia 7 de junho. A taxa de inscrição é a mesma do ano passado, R$ 85,00, e as provas serão realizadas em 3 e 10 de novembro de 2024. Vamos confirmar também mais essa informação para você. Foi dada a largada. As inscrições para o Enem começam no próximo dia 27 de maio e vão até 7 de junho. O anúncio não pegou Mariana de surpresa. Desde fevereiro, ela se dedica 12 horas por dia, de segunda a sábado, aos estudos. Meu sonho é fazer medicina e é desde pequena. Particularmente é desde pequena, esse sonho, lutando por esse sonho todo santo dia. A taxa de inscrição no Enem continua R$ 85,00. E o prazo de pagamento vai até o dia 12 de junho. As provas serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro. Faltando pouco menos de 6 meses para o exame, a professora Ana Clara aconselha organização aos estudantes. É interessante que esse estudante domine ali a teoria de todos esses conteúdos que são referentes ao Enem.
sendo que ele insira na rotina dele simulados do Enem. Então, a gente tem muita prova antiga, tanto de primeiro quanto de segunda aplicação, e ele organiza a revisão dele com base nesses conteúdos que ele tem mais dificuldade, com base na taxa de acerto ali dos simulados. Então, é sempre importante ele organizar a rotina dele, estudando teoria, fazendo questão via simulado e organizando essa rotina de revisão com base na taxa de acerto e erros. O Exame Nacional do Ensino Médio avalia o desempenho dos estudantes ao final da educação básica. O Enem também é a principal maneira de se conseguir uma vaga no ensino superior no Brasil. A nota no Enem é usada tanto na seleção em universidades públicas quanto na distribuição de bolsas de estudo em instituições particulares. Formado há 13 anos em Direito, Igor já conquistou estabilidade financeira como servidor público. Agora, vai atrás do sonho de se tornar médico. Conversando com meu pai, a gente falou, não, então vamos decidir que a vida ela é muito curta para você não perseguir os seus sonhos. E esse ano decidi sentar mesmo, fazer medicina, estudar, fazer um cursinho, me dedicar e focar de fato nesse sonho que é antigo. Vamos agora falar então da população carente, que é o principal público-alvo do programa, que agora tem a meta de contratar mais de 2 milhões de novos moradores, como essa situação de carência até o ano de 2026. 1 em cada 1.000 brasileiros não tem moradia. Esse dado é do Observatório Nacional dos Direitos Humanos. E não ter uma moradia digna significa muita coisa. A Rita, a Gelma e a Luziane, que moraram por 4 anos em uma invasão em Patos, na Paraíba, sabem bem o que é essa realidade. Não é fácil. Você passar 4 anos dentro de uma invasão, com criança pequena. Quando a gente foi pra lá, meu filho tinha 1 ano. Sol e chuva, gente num barraco e bicho, que às vezes matava cobra, escorpião, tudo. As 3 foram contempladas pelo programa Minha Casa Minha Vida do governo federal. Desde sua criação pelo presidente Lula em 2009, o programa já entregou mais de 7,5 milhões de unidades habitacionais em todo o país. A CLZ também é uma dessas beneficiadas. Ela, que sempre morou de aluguel com os 3 filhos, pôde, neste ano, finalmente abrir as portas para uma nova vida. Minha realização é de um sonho de próspero, né? De prosperidade, né? De ter o meu cantinho, entendeu? Mais bonitinho, né? Que é onde eu estava, se você vê o horror do quintal, você vai cair para trás, entendeu? Maior programa habitacional do Brasil, o Minha Casa Minha Vida foi retomado pelo governo Lula em fevereiro de 2023. O objetivo é promover o direito à moradia a famílias que moram em áreas urbanas e rurais. E a população mais carente é o principal público-alvo do programa, que agora tem a meta de contratar mais 2 milhões de novas moradias, como essas, até 2026. Infelizmente, muitos empreendimentos pararam porque as empresas não conseguiram concluir as obras, mas todas estão sendo retomadas. Então não tem obra parada que o governo federal não vá retomar. E no ano passado, o programa trouxe novidades. Dentre elas, a isenção de pagamento de parcelas para beneficiários da faixa 1, que também recebem o Bolsa Família e o BPC, o benefício de prestação continuada. Redução das prestações para quitação do contrato, que caíram de 120 para 60 meses para o Minha Casa Minha Vida urbano, e a menor taxa de juros da história para famílias que ganham até R$2.000. E também pensando na classe média do país, no dia 22 de abril, o governo federal lançou o programa Acredita, que tem como um dos pilares fomentar o crescimento da construção civil e do setor imobiliário. Por meio de um dos eixos da iniciativa, o acesso ao financiamento de um imóvel é facilitado. A Engeia, empresa gestora de ativos que administra residências, prédios e edifícios do governo federal, foi ampliada para atuar como securitizadora no mercado imobiliário, o que vai ajudar a aquecer o setor.
A estatal vai ficar responsável, por exemplo, em adquirir os direitos de créditos para transformá-los em títulos negociados no mercado, o que vai permitir novos financiamentos da casa própria no país. E os bancos vão poder aumentar as concessões de créditos com juros acessíveis. Vai fazer com que os recursos que já são destinados à habitação, eles aumentem com a criação e o incentivo do mercado secundário de crédito no Brasil. Para a Bruna, essa pode ser a oportunidade de conseguir comprar a casa própria. É muito difícil juntar o dinheiro, né, pagando aluguel ao mesmo tempo. E talvez agora dê para comprar um apartamento sem pagar 2, né? O Acredita de Crédito Imobiliário também promove o estímulo do setor da construção civil. Não tem país conhecido que tenha chegado a patamares elevados de desenvolvimento econômico sem passar pelo fortalecimento da construção civil. Construção civil, ela é uma preciosidade em todo lugar. Ela gera muito emprego, ela gera muita oportunidade, ela oferece casa própria para as pessoas ou aluguel barato. E é exatamente de emprego que o Marcos estava precisando quando começou a trabalhar nessa obra do residencial Vilas do Mundaú, do programa Minha Casa Minha Vida. Pai de 4 meninas, ele era carroceiro e hoje tem outra vida. Sustentei minhas filhas em cima de uma carroça. No verão dá dinheiro, no inverno cai, é fraco. Então a empresa chegou aqui, abriu essa oportunidade para muitos pais de família. É tudo fichado na carteira. Eu tenho férias, tenho 10º. Quando sair daqui vou ter rescisão. Vamos falar agora da área de enfermagem. 740 mil enfermeiros. Gente, como pessoas do Rio Grande do Sul, tem um papel fundamental na promoção, proteção e recuperação da saúde em qualquer parte do país, mas principalmente agora no Rio Grande do Sul. Vamos observar essas informações. As imagens são impressionantes. Um estado quase todo devastado pelas enchentes. Perdas materiais por todo lado. E maior do que qualquer coisa, as perdas humanas. O sofrimento da população. Desabrigados, desalojados, todos precisando de todo tipo de cuidado e acolhimento. Uma tragédia como essa no Rio Grande do Sul revela vários heróis, mas nem todos saem do anonimato. Desde o início das chuvas no estado, uma categoria tem se dedicado integralmente aos atendimentos, à enfermagem, como a Roseli, que trabalha na cidade de Eldorado. Em nenhum momento a gente deixou de prestar serviço à população de saúde. A gente virou bombeiro, a gente virou resgate, a gente virou atenção de saúde, a gente foi tudo para eles nesse momento, entendeu? A gente era o porto seguro dessa população que estava perdendo tudo, né? Então, eu acho que a enfermagem foi crucial no meio dessa tragédia, dessa catástrofe toda. O Brasil tem hoje mais de 740 mil enfermeiros. Gente que, como a Roseli, do Rio Grande do Sul, tem um papel fundamental na promoção, proteção e recuperação da saúde e lida diariamente com o cuidado humano. Ainda assim, a profissão sofreu por muito tempo com a desvalorização. O não cumprimento do piso salarial até o ano passado era um dos principais problemas enfrentados. O piso salarial da enfermagem já existia desde 2022, mas estava suspenso por inconstitucionalidade, porque estados e municípios não teriam como arcar com os custos. Em maio de 2023, o presidente Lula sancionou a lei que abriu crédito de 7,3 bilhões de reais no orçamento do Fundo Nacional de Saúde para garantir o direito à categoria. O repasse dessa assistência financeira complementar para que os estados e municípios possam arcar com esse custo que não era possível sem esse complemento que
a União faz para os estados. Para garantir o repasse, estados e municípios precisam alimentar o sistema Investe SUS com dados dos trabalhadores da enfermagem. A medida impactou a realidade de pelo menos 2,8 milhões de profissionais do setor, entre auxiliares e técnicos de enfermagem, parteiras e enfermeiros. O piso salarial dos enfermeiros contratados sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, é de R$ 4.750. Os técnicos de enfermagem recebem, no mínimo, 70% desse valor, R$ 3.325. E os auxiliares de enfermagem e as parteiras, 50%, R$ 2.375. O piso vale para trabalhadores dos setores público e privado. Se hoje a gente tem perspectivas de saúde, é porque a gente tem profissionais que fazem com que as medicações cheguem, profissionais que se dedicam diariamente em explicar, né, em engajar esses pacientes nos seus tratamentos. Então é só a base estruturante. Não sei se vocês sabem, mas assim, quando a gente fala em força de trabalho no Sistema Único de Saúde, mais de 80% é da enfermagem, né? Então isso mostra o peso hoje que tem a enfermagem na produção de saúde no Brasil. Muito bem, vamos falar então de saúde, mas agora abordando a questão das enchentes do Rio Grande do Sul. A Anvisa liberou a venda do álcool líquido 70% no estado do Rio Grande do Sul. Lembrando que desde o dia 30 de abril a comercialização do produto líquido está proibida no Brasil. Em nota, a agência destacou que o álcool 70% é um produto eficaz justamente lá no combate à proliferação de micro-organismos prejudiciais à saúde. Inclusive, é em especial relevante nesse momento que as pessoas que estão no Rio Grande do Sul não têm acesso a métodos adequados de limpeza e higienização possam ter. Por isso, a venda e a adoção do produto está liberada até o dia 31 de agosto de 2024, apenas no estado do Rio Grande do Sul. A Anvisa também destaca que para o restante do país continua disponível no mercado o álcool etílico 70% em outras formas, como o gel, o lenço impregnado, aerosol, além do álcool líquido com concentração de menor teor. E chegou agora no Tele Brasil Notícias o nosso Momento Jurídico. O Momento Jurídico aborda a questão das operadoras de plano odontológico privado que devem se registrar no CRO da região onde atua. Operadora de plano odontológico privado deve se registrar no Conselho Regional de Odontologia da região em que atua. A decisão é da 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça. O caso analisado teve origem em ação ajuizada pelo CRO do Espírito Santo para que uma operadora de planos odontológicos fosse obrigada a se registrar na entidade. A decisão foi favorável ao Conselho em 1º grau e no Tribunal Regional Federal da 2ª Região. De acordo com o TRF2, o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Odontologia têm a atribuição de normatizar e fiscalizar o exercício profissional. E o registro é condição legal indispensável para as empresas que operam planos odontológicos poderem funcionar. Mesmo que a empresa não tivesse estabelecimento físico no Espírito Santo, ela comercializava planos no estado. Portanto, seria necessário o registro para evitar possíveis irregularidades no local onde exercia a atividade. A operadora recorreu ao STJ, alegando que o CRO só teria competência para fiscalizar a profissão de dentista, enquanto as operadoras de planos de saúde estariam sujeitas à fiscalização da Agência Nacional de Saúde Suplementar. O relator do caso na 2ª Turma, ministro Mauro Campbell Marques, citou o precedente do STJ, em que foi reconhecida a obrigatoriedade de registro das operadoras de planos odontológicos nos Conselhos Regionais de Odontologia. O ministro ressaltou que o registro deve ser feito no CRO do estado em que a empresa exerce as atividades, considerando o local onde comercializa os planos. Dessa forma, por unanimidade, o colegiado negou provimento ao recurso da operadora. Vamos agora falar de poluição, porque mais de 7 milhões de pessoas morrem por causa da poluição.
Inclusive a informação do relatório anual mundial sobre a qualidade do ar, que mostra que em 2023, apenas 7 dos 134 países avaliados cumpriram os padrões de qualidade do ar estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde. É bom observar porque, além das temporais da natureza, nós temos aí essa questão que é muito grave, que é justamente aí da poluição. Vamos observar. Todos os anos, 7 milhões de pessoas morrem no mundo em decorrência da poluição atmosférica, segundo a Organização Mundial da Saúde. Essas mortes poderiam ser evitadas por ambientes mais saudáveis, o que torna urgente a adoção da Política Nacional de Qualidade do Ar. Essa política, esse plano, eles são fundamentais para dar um norte para um problema que é muito importante e que está afetando diretamente a qualidade de vida das pessoas, não só nas grandes cidades, mas também no campo, no meio rural. Quando a gente está falando do campo, a gente está falando de um outro conjunto de problemas ligados, por exemplo, à questão das queimadas, da fumaça relacionada a essas queimadas, que pode deixar o ar muito impróprio para a saúde, até mais impróprio para a saúde do que o ar que a gente respira nas grandes cidades. De acordo com o projeto, a União fica responsável pelo Plano Nacional de Gestão da Qualidade do Ar. O documento será atualizado a cada 4 anos e estabelecerá padrões de qualidade do ar e de controle das fontes de emissão de poluição. Os órgãos ambientais dos estados e do Distrito Federal deverão elaborar em até 2 anos os planos locais. O objetivo é assegurar a preservação da saúde pública e do bem-estar desta e de futuras gerações. A população brasileira também sofre com problemas respiratórios. A asma, doença crônica inflamatória das vias aéreas ou brônquios, atinge aproximadamente 8,4 milhões de pessoas, 5,3% dos habitantes, de acordo com o Ministério da Saúde. O que tem aumentado essas doenças respiratórias é a poluição do ar, porque a presença de um menor teor de oxigênio, junto com poeiras, né, ocasionadas por carros, por fumaça da descarga dos carros, como também das chaminés das fábricas, tudo isso prejudica muito a saúde respiratória. Vamos agora então falar da União Europeia, que está em vigor uma lei que visa proteger os usuários e consumidores de possíveis práticas abusivas das grandes empresas de tecnologia. Preocupação que acontece em todo o mundo. Vamos observar com mais detalhes esta informação. A chamada Lei dos Mercados Digitais proíbe uma série de práticas anticompetitivas e impõe regras rigorosas para as grandes corporações, com pelo menos 45 milhões de usuários no mercado europeu. No momento, isso inclui 6 empresas, 5 delas dos Estados Unidos: Amazon, Apple, Microsoft, Alphabet, dona do Google, e a Meta, que detém Facebook, WhatsApp e Instagram. A 6ª companhia é a chinesa ByteDance, dona do TikTok. Todas estão proibidas de dar preferência aos próprios serviços em seus ambientes, em detrimento de concorrentes. O Google, por exemplo, não pode forçar os usuários a selecionar o próprio mecanismo de busca em telefones Android. Aplicativos de mensagens devem permitir a comunicação com pessoas que usam outras plataformas. E uma das principais mudanças, as Big Techs serão obrigadas a permitir o download de aplicativos fora das lojas virtuais próprias. Desenvolvedores reclamam, por exemplo, da cobrança de uma comissão de cerca de 30% na venda de aplicativos dentro da Apple Store. Esta semana, a Apple foi multada pela União Europeia no valor equivalente a quase 10 bilhões de reais por não permitir que os usuários baixassem o Spotify fora da loja própria, o que impede os consumidores a terem acesso a planos de assinatura mais baratos do tocador de música. A empresa da Califórnia alega que a investigação não apresentou nenhum prejuízo sofrido por consumidores e disse que vai recorrer. A nova lei prevê multas de até 10% do faturamento anual global das empresas e de até 20% em caso de reincidência. Desde 2019, a União Europeia aprovou cerca de 9 leis para o mundo digital, incluindo proteções mais robustas à privacidade.
Pois é, como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco. O Tele Brasil Notícias está chegando ao seu final. Agradecendo a sua audiência em países estrangeiros e também aqui no Brasil, em qualquer parte do mundo também, e a cidade de Tupanatinga que nos acompanha de perto. Obrigado pela audiência. Vamos falar antes disso do uso de placas de trânsito em inglês e espanhol, que pode se tornar obrigatória aqui no Brasil. Projeto de lei que está tramitando pela Câmara dos Deputados e já foi aprovada pela Comissão de Turismo, que está alterando, então, o Código de Trânsito Brasileiro para que a placa com sinalização em inglês e espanhol sejam colocadas nas fronteiras com outros países. O Brasil, inclusive, sabemos que faz fronteiras aí com 9 países, como Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana e também o Suriname. Inclusive, é uma proposta bastante importante, porque é destacado que esse setor precisa criar um ambiente convidativo aos estrangeiros. E é necessário, então, se adequar a infraestrutura do país a outros idiomas. O projeto será avaliado pela Comissão de Constituição e Justiça. E com esta última informação, mais uma vez queremos agradecer a sua audiência, a nossa equipe de produção e também aqueles que estão nos acompanhando em qualquer outra parte do mundo. E não esqueça, vem na sequência o nosso jornal Tele Brasil Esporte no ar e também o Polícia em Ação. Até lá! Tele Brasil Notícias.